E se o mundo não estivesse apenas vivendo uma crise, mas se aproximando de um encerramento? E se os acontecimentos que vemos todos os dias, guerras, crises morais, colapsos sociais, medo coletivo, não fossem apenas coincidências históricas, mas sinais claros descritos há milhares de anos? A Bíblia afirma de forma direta que haveria sinais antes do fim. Não metáforas vagas, não alertas genéricos, mas indícios específicos, progressivos e inconfundíveis. A pergunta é simples e perturbadora. Será que estamos vivendo exatamente o período que a Bíblia anunciou? Jesus, ao ser questionado pelos discípulos sobre o fim dos tempos, não respondeu com datas. Ele respondeu com sinais. E isso não foi por acaso, porque datas geram curiosidade, mas sinais geram vigilância. Em Mateus 24, Jesus faz uma das declarações mais impactantes de toda a Bíblia. Ele diz que antes do fim, o mundo entraria em um estado de convulsão. Não um único evento, mas uma sequência. Ele fala de guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. E aqui surge um detalhe inquietante. Jesus não diz se isso acontecer, ele diz quando. A guerra, segundo ele, não seria exceção, seria padrão. Mas ele continua. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E então vem uma frase que muda tudo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Essa expressão no original carrega a ideia de dores de parto, ou seja, sinais que começam espaçados, mas se tornam cada vez mais intensos e frequentes à medida que o fim se aproxima. E isso levanta uma pergunta inevitável. O que estamos vendo hoje parece um alívio ou uma intensificação? Nunca antes na história o mundo esteve tão conectado e ao mesmo tempo tão instável. Guerras regionais com impacto global, crises econômicas que atravessam continentes, doenças que paralisam nações inteiras, terremotos em regiões antes consideradas estáveis. Mas os sinais não param no mundo físico. Jesus fala de algo ainda mais profundo: a deterioração do coração humano. Ele diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. A verdade seria relativizada. A traição se tornaria comum. A iniquidade aumentaria. E talvez esse seja um dos sinais mais ignorados e mais evidentes. Vivemos uma era em que o certo e o errado se confundem, onde valores são invertidos, onde a verdade é moldada conforme conveniência, onde o ego ocupa o lugar da consciência. E isso não é apenas um fenômeno social, é um sinal espiritual. O apóstolo Paulo reforça isso em 2 Timóteo, quando descreve os últimos dias como tempos difíceis. Ele não fala primeiro de guerras, mas de pessoas. Amantes de si mesmas, avarentas, arrogantes, desobedientes aos pais, sem afeição natural, sem domínio próprio. É impossível ler essa lista sem sentir um desconforto, porque de alguma forma ela soa familiar demais. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Os sinais não existem para gerar pânico, existem para gerar preparação. A Bíblia não revela o fim para assustar, revela para alertar. Noé não construiu a arca porque tinha medo da chuva. Construiu porque acreditou no aviso. E essa é uma das comparações que o próprio Jesus faz. Ele diz que assim como nos dias de Noé, as pessoas estariam vivendo normalmente, comendo, bebendo, casando, trabalhando, ignorando os sinais. Até que o fim chega, sem aviso adicional, sem tempo extra. E isso levanta uma questão ainda mais séria. Estamos atentos aos sinais ou distraídos pela rotina? O problema nunca foi a falta de informação, sempre foi a falta de percepção. Os sinais estão diante dos olhos, mas nem todos estão dispostos a enxergar. Se os sinais externos já são inquietantes, os sinais internos e silenciosos são ainda mais perigosos.
Porque a Bíblia deixa claro que o fim não chegaria apenas com guerras visíveis, mas com engano invisível. Jesus faz um alerta que se repete mais do que qualquer outro em seu discurso sobre o fim. Cuidado para que ninguém vos engane. Ele não começa falando de catástrofes, ele começa falando de mentira. E isso não é por acaso. Porque o maior perigo dos últimos dias não é o caos, é a falsa sensação de normalidade. Jesus diz que surgiriam falsos cristos, falsos profetas e líderes que enganariam a muitos. Pessoas carismáticas, convincentes, capazes de usar até a linguagem da fé, mas vazias de verdade. E aqui está o detalhe assustador. Eles não enganam porque parecem maus, enganam porque parecem certos. A Bíblia afirma que esses falsos guias fariam sinais, prodígios e discursos tão persuasivos que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Isso levanta uma pergunta incômoda. Como discernir a verdade em um mundo onde a mentira soa confortável? O apóstolo Paulo aprofunda ainda mais esse cenário ao falar sobre um tempo em que as pessoas não suportariam a verdade. Elas buscariam mestres que dissessem exatamente o que elas querem ouvir. Não o que transforma, não o que confronta, mas o que agrada. E esse talvez seja um dos sinais mais claros do nosso tempo. Vivemos a era da fé moldada, da espiritualidade sem renúncia, da verdade sem cruz. Mas a Bíblia nunca apresentou esse tipo de caminho. Outro sinal inquietante está ligado ao controle. Em Apocalipse, somos apresentados a um sistema global onde ninguém pode comprar ou vender sem autorização. Um sistema que centraliza poder, economia e identidade. Por muito tempo isso parecia impossível, algo distante, quase simbólico. Mas hoje, vivemos em um mundo onde dados definem acesso, onde sistemas digitais controlam finanças, onde identidades são registradas, monitoradas e rastreadas, onde decisões globais afetam indivíduos locais em segundos. A pergunta não é mais se isso é possível. A pergunta é: estamos sendo preparados sem perceber? A Bíblia descreve um cenário em que o controle não viria de forma violenta, mas gradual, passo a passo, sempre apresentado como solução, como segurança, como progresso. E aqui está o perigo. O controle raramente se apresenta como opressão no início. Ele se apresenta como proteção. Mas os sinais não param aí. Jesus também fala de uma frieza espiritual, um afastamento silencioso, igrejas cheias, mas corações vazios, religião ativa, mas fé superficial, pessoas que mantêm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Isso não é perseguição externa, é erosão interna. A fé não é arrancada à força, ela é diluída. E talvez por isso tantos não percebam. O livro de Apocalipse fala de uma igreja que acreditava estar viva, mas estava morta. Rica aos próprios olhos, mas espiritualmente cega. Isso revela algo assustador. É possível estar perto da religião e longe de Deus. Outro sinal poderoso é o aumento do medo coletivo. Jesus diz que os homens desfaleceriam de terror diante das coisas que sobreviriam ao mundo. Medo constante, ansiedade global, insegurança generalizada. E nunca tivemos tanta informação, e nunca tivemos tanto medo. Notícias 24 horas, crises em tempo real, sensação permanente de ameaça. O mundo corre, mas não sabe para onde. E isso prepara o cenário perfeito para o surgimento de um líder que promete ordem, paz e soluções rápidas. A Bíblia chama essa figura de enganadora, alguém que trará falsa paz antes da queda definitiva. Mas aqui está a virada da narrativa. Os sinais não existem para quem dorme, eles existem para quem vigia. Jesus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, os que entendem levantariam a cabeça. Não por orgulho, mas por consciência. Porque os sinais não apontam apenas para o fim do mundo. Eles apontam para o cumprimento de uma promessa. Jesus não suaviza essa parte. Ele não tenta tornar a mensagem confortável. Ele diz claramente: então sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Não por política, não por ideologia, mas por fidelidade.
E isso quebra uma ilusão muito comum: a ideia de que o mundo rejeita a fé apenas por ignorância. A Bíblia revela algo mais profundo. O mundo rejeita a verdade porque ela confronta. Antes do fim, a fé verdadeira não será apenas questionada, ela será combatida. Mas a perseguição descrita nas Escrituras não começa com prisões. Ela começa com isolamento, ridicularização, cancelamento, silêncio forçado. A verdade passa a ser chamada de intolerância. A fé passa a ser vista como ameaça. E o fiel passa a ser tratado como problema. Isso já aconteceu antes na história. Mas Jesus afirma que nos últimos dias isso atingiria uma escala global. A perseguição não virá apenas de fora, ela também virá de dentro. Jesus diz que muitos seriam traídos por pessoas próximas, que irmãos entregariam irmãos, que amigos se tornariam acusadores. E talvez o sinal mais triste de todos seja este: muitos abandonarão a fé. A Bíblia chama isso de apostasia. Não é ignorância, não é dúvida honesta, é abandono consciente. Pessoas que conheceram a verdade, mas escolheram deixá-la. Paulo descreve esse tempo como uma grande separação, um afastamento em massa, igrejas cheias, mas fé vazia, discursos religiosos, mas ausência de arrependimento. E isso revela algo assustador. O fim não será marcado apenas por maldade externa, mas por fraqueza espiritual interna. Jesus diz que, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não de alguns, de muitos. A fé deixa de ser prioridade. A vigilância se transforma em distração. O compromisso vira conveniência. E aos poucos, o silêncio toma conta. Mas a Bíblia também revela que nesse mesmo período, algo poderoso acontece. Enquanto muitos se afastam, outros se fortalecem. Daniel profetiza que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará grandes feitos. Isso cria um contraste claro. Não haverá meio termo. Ou fidelidade, ou abandono. E isso nos leva a uma pergunta direta. Se a fé custasse tudo, você permaneceria? Esse é o teste final. A Bíblia mostra que antes do fim haverá um grande engano, mas também uma grande separação. O joio e o trigo crescendo juntos até o momento da colheita. Externamente parecem iguais, mas internamente são completamente diferentes. O trigo permanece. O joio se revela. Jesus disse que esse período seria tão intenso que, se não fosse abreviado, ninguém suportaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias seriam encurtados. Isso revela duas verdades ao mesmo tempo. O sofrimento será real, mas o controle continua nas mãos de Deus. Nada foge do plano. Nada sai do limite. E aqui está o ponto que muda tudo. Os sinais do fim não são apenas sobre destruição. São sobre decisão. Decidir permanecer. Decidir vigiar. Decidir não negociar a verdade. Chega um momento em que os sinais deixam de ser fragmentados e passam a convergir. A Bíblia descreve esse período como o ponto de não retorno, quando o mundo acredita estar caminhando para a estabilidade, mas na verdade está à beira do colapso final. Jesus diz que haverá um tempo de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Não é uma crise comum. Não é apenas mais um ciclo histórico. É o ápice. O livro de Apocalipse revela um cenário em que o mundo busca paz desesperadamente e finalmente acredita tê-la encontrado. Sistemas organizados, autoridade centralizada. Um discurso de ordem, segurança e prosperidade. Mas essa paz é falsa. É construída sobre concessões silenciosas, sobre renúncias espirituais, sobre a troca da verdade pela conveniência.
E é aqui que surge a figura mais temida das profecias: o Anticristo. Não como um monstro grotesco, mas como um líder carismático, alguém que resolve problemas, que fala o que o mundo quer ouvir, que promete unidade em meio ao caos. A Bíblia diz que ele enganará a muitos, não pela força, mas pela persuasão. Não pela violência inicial, mas pela sedução do poder e da estabilidade. E aqui está o detalhe mais assustador: o mundo o aceitará voluntariamente. Porque quando o medo domina, qualquer promessa de controle parece salvação. Esse período será marcado por sinais sobrenaturais falsos, milagres que impressionam, discursos que confundem, um sistema que exige lealdade total. Não apenas política, não apenas econômica, mas espiritual. A Bíblia deixa claro: ninguém poderá servir a 2 senhores, e essa será a escolha final. Ao mesmo tempo, as Escrituras mostram que a criação inteira entra em colapso. O sol escurece, a lua perde seu brilho, as estrelas parecem cair do céu. Esses sinais cósmicos não são apenas eventos físicos. Eles simbolizam o colapso da ordem que o homem construiu sem Deus. Tudo aquilo que parecia sólido começa a ruir. E então, algo muda completamente a narrativa. Jesus diz que logo após a tribulação, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens, com poder e grande glória. Esse não é um evento secreto, não é simbólico, não é silencioso. É visível, é definitivo, é inquestionável. Aquele que foi rejeitado volta como rei. O fim não é vitória do mal, é a exposição final dele. O mal não é destruído em segredo, ele é desmascarado diante de todos. Os que zombaram, verão. Os que ignoraram, reconhecerão. Os que permaneceram, se alegrarão. A Bíblia descreve esse momento como libertação para uns e juízo para outros. Quando tudo convergir, de que lado você estará? Porque nesse ponto não existe neutralidade, não existe meio termo, não existe adiamento. O clímax das profecias não é sobre medo, é sobre revelação. Revelação de quem permaneceu fiel, revelação de quem negociou a verdade, revelação de quem escolheu vigiar e de quem escolheu dormir. Depois de todos os sinais, depois do caos, depois da queda das estruturas humanas, a Bíblia não termina em destruição. Ela termina em revelação. Porque o fim, segundo as Escrituras, nunca foi apenas sobre o mundo acabar. Sempre foi sobre quem permaneceria de pé. Jesus deixa isso claro quando diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não o mais forte, não o mais influente, não o mais preparado aos olhos humanos, mas o que permanece. E permanecer nos últimos dias não será fácil. Permanecer significará nadar contra a corrente. Significará dizer não quando todos dizem sim. Significará manter a fé quando o mundo rir dela. Significará confiar quando tudo ao redor parecer desmoronar. E é exatamente por isso que os sinais do fim não são apenas alertas, são convites. Convites à vigilância, convites à consciência, convites à decisão. A Bíblia diz que o fim virá como um ladrão de noite, não para quem dorme, mas para quem não vigia. Porque quem vigia não é surpreendido, está atento, está preparado. E aqui está uma verdade que poucos gostam de ouvir. Não estar preparado é em si uma escolha. Ninguém se perde por falta de aviso. As Escrituras avisam. Os sinais apontam. A história confirma. O problema nunca foi a ausência de luz. Sempre foi a recusa em enxergar. No livro de Apocalipse, vemos uma cena poderosa. Deus enxugando toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem luto, nem medo. Mas essa promessa não é automática. Ela é resultado de uma escolha. Escolher permanecer fiel. Escolher não se render ao engano. Escolher viver com os olhos no eterno, e não apenas no agora. E aqui está o maior aprendizado de todas as histórias bíblicas sobre o fim. O fim revela o que sempre esteve no coração.
Os sinais apenas aceleram o que já existia. A tribulação apenas expõe o que estava oculto. A pressão apenas revela a verdadeira fé. Por isso, Jesus contou parábolas sobre servos vigilantes e servos negligentes. Todos receberam responsabilidades, todos receberam tempo, mas nem todos se prepararam. Uns estavam atentos, outros estavam distraídos. E quando o Senhor voltou, a porta se fechou. Essa não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de urgência. Porque ainda há tempo, ainda há escolha, ainda há oportunidade de vigiar, ajustar o caminho, fortalecer a fé. Mas o relógio não para. Cada sinal que se cumpre não é apenas um aviso de que o fim se aproxima. É um lembrete de que a promessa também se aproxima. E isso muda tudo. Porque o cristão não espera o fim do mundo. Ele espera a redenção. Ele espera a justiça. Ele espera a restauração. Ele espera o retorno do Rei. E enquanto o mundo entra em pânico, ele permanece firme. Agora, a pergunta final, a mais importante de todas. Se hoje fosse o fim, você estaria preparado? Essa pergunta não é para gerar culpa. É para gerar consciência. Porque o maior erro dos últimos dias não será rejeitar os sinais, será ignorá-los. E se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez seja um convite. Um chamado à vigilância. Um chamado ao despertar. Um chamado à decisão. Se esse conteúdo fez você refletir, se esses sinais abriram seus olhos, se você sente que precisa estar mais atento, inscreva-se no canal agora. Aqui nós não estamos buscando medo, estamos buscando entendimento. Não estamos falando de teorias, estamos analisando as Escrituras. Ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque os sinais não param, e o conhecimento é uma forma de vigilância. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, o fim não chega primeiro para quem vigia. Ele surpreende apenas quem dorme.